E aí, pessoal? Estamos de volta, não conseguimos aguentar, tínhamos que falar mais sobre isso. Agora nós vamos falar dos momentos finais da grande apostasia. Nós vamos falar da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, a qual se encontrou hoje na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Mas eu quero falar que a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias não é considerado cristianismo tradicional. Você acredita nisso? Interessante, né, amor? Por que será que nós não somos cristianismo tradicional e somos, sim, um cristianismo de fronteira? Boa pergunta. O que será que a gente pode falar sobre isso, amor? Será que nós somos os únicos nesse bojo? Não. Qual outras igrejas são consideradas cristianismo de fronteira? Pode falar, amorzinho? Pode falar, mozinho. Então tá bom. Igreja Testemunho de Jeová, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bom. E o que separa essas três igrejas do resto do cristianismo tradicional? Duas coisas. A primeira coisa, nenhuma delas se diz que veio da Igreja Católica ou dos reformas que houveram, tanto a reforma protestante, o movimento pentecostal, neopentecostal. E segundo, as três igrejas, elas têm uma verdade diferenciada, têm uma revelação pessoal. No caso da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, nós acreditamos, é a nossa base de fé, que em 6 de abril de 1920, Joseph Smith viu Deus, o Pai, Jesus Cristo, naquela manhã de primavera. E ali, Deus falou que a igreja dele não estava na Terra. Isso mesmo. Em 1830, 10 anos depois, a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, ela é restaurada e ela é formalmente organizada. Isso mesmo. Anos antes disso, um anjo aparece a Joseph Smith, dizendo sobre antigos registros, escritos em placas de ouro, deixados pelos antigos habitantes da América, que é o livro de Mórmon. Então, nós somos considerados cristianistas de fronteira, meu amor. Primeiro, porque nós não viemos de nenhum desses ramos das igrejas pós-igreja católica. E porque nós temos o livro de Mórmon, uma revelação diferente. Muitos vão dizer, mas vocês não têm a Bíblia? Nós temos a Bíblia. A Bíblia é a nossa base de fé, Sim. como de qualquer cristão. Só que o livro de Mórmon também é a palavra de Deus, é um outro testamento de Jesus Cristo. Nós vamos fazer um vídeo só sobre o livro de Mórmon. Tá? E aí a Flávia fala mais do que eu nesse vídeo, né, Flávia? A Flávia sai mais do que eu. Bom, falamos da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, vulgarmente conhecida como a Igreja Mórmon. Por quê? Por causa do livro de Mórmon. As testemunhas de Jeová, por que você acha que eles são diferentões? Eles são de fronteira? Vê se meu amor descobre. E agora? Dois motivos também, tá? Não estão naquela linhagem de igrejas. Não estão. E porém, não fazem parte daquele, né? Sim. E porém, eles têm uma crença complicada, que é que Jesus não é Deus. Que tem Jeová e tem Jesus Cristo. Jesus é menor que os anjos. Entendi. E eles acreditam que Jesus foi crucificado assim, no madeiro. Porque tem madeiro que ele é levado, só que esse madeiro é encaixado. E a crucificação é cientificamente comprovada. Sim. Há embasamentos teóricos, há comprovação científica de que os romanos crucificavam, né, os ladrões, assassinos. Sim, e tudo mais. Todos os seus inimigos. Todos os inimigos. Então, tem uma hora que ele fala do madeiro, porque Jesus, ele não carregou a cruz. Ele carregou a parte das mãos. Isso. Ok? Aí chegou lá e encaixou. Certo? Eles não acreditam nisso. Acreditam que Jesus foi crucificado assim. Entendo. Os testemunhos de Jeová também são um pouco diferentes, para não ser tendencioso, é que eles não comemoram o Natal. Ah, sim. Eles não comemoram datas festivas para o cristianismo. E eles têm aquele princípio do sangue, por causa da lei de Moisés, né? Que nem a carne nem o sangue para entrar no reino de Deus. Então isso é uma questão muito complexa. Eu acho que assim, é legal trazer alguém da testemunha de Jeová para explicar. Pra gente poder falar sobre isso sem ser tendencioso, tá? Isso mesmo. Já os adventistas são um pouquinho parecidos com a gente. Por quê? Porque além de não fazer parte, tudo bem que a gente provou ali que eles fazem parte sim, tá? Eles têm raízes. Por quê? A igreja adventista, ela surge no chamado movimento millerista. Um tal de Miller, nos Estados Unidos, contou os dias, de acordo com o professor Daniel,
da vinda de Cristo. Todo mundo esperou e não aconteceu. Foi chamado grande desalento. Tá? Por isso que são adventistas do sétimo dia, né? Porque é o advento de Cristo, ok? E não aconteceu. Nesse grupo, nós vamos ter a profetisa Ellen G. White. Essa jovem profetisa, ela vai ter várias revelações. Ela é o Joseph Smith de saia dos adventistas, desculpa usar esse termo. Mas ela é a profetisa, tanto que os adventistas guardam o Shabat no sábado. Sim. O que também separa os adventistas do cristianismo tradicional. Certo? Eles guardam o Shabat Shalom, do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Eles não comem carne de porco também, assim como também os testemunhos de Jeová, se não me engano. Tá? E isso os torna ainda mais estranhos dentro do cristianismo de fronteira. Lembrando que no Brasil os adventistas chegaram primeiro que a Igreja de Jesus Cristo e antes também dos testemunhos de Jeová. E a igreja é a maior igreja do cristianismo de fronteira no Brasil, é a maior. A Igreja de Jesus Cristo, sendo os últimos dias. Não, a maior adventista. A Adventista é maior? É maior que a gente. Que legal. Porque eles chegaram na segunda metade do século XIX. Isso mesmo, gente, ainda é uma igreja... A gente já chegou recente, né? Uma igreja recente, uma igreja nova, né? Verdade. E quem trouxe, se não me engano, a Testemunho de Jeová, para as minhas aulas de ensino religioso, Testemunho de Jeová, quem trouxe foram marinheiros Foram marinheiros? americanos que trouxeram a igreja, o conceito de Testemunho de Jeová. E no caso dos adventistas, foram missionários mesmo. E vieram dos Estados Unidos, sei lá. Acho que algum país da Europa também. Acho que no caso do Testemunho de Jeová foi na Europa. Tá? E o adventistas vieram dos Estados Unidos. Então, essas três igrejas são consideradas cristianismos de fronteira. Pergunta sobre isso, meu irmão. Não, muito interessante. Gostei muito de saber sobre isso. Acaba sendo assim muito preconceituoso de um lado, porque tudo é cristianismo. Sim. Né, também que o testemunho de Jeová tem aquela questão de Jesus e Jeová, uma coisa que já está provada, que Jesus é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele e por ele. Então, isso dificulta a questão dos testemunhos de Jeová. Assim como o Shabbat Shalom, em vez de ser no domingo, e no calendário solar, porque no calendário nós seguimos o calendário solar, calendário gregoriano, baseado no calendário juliano, que não é assim que vai ser o dia, até o final é o dia do Senhor. Então, essas são as religiões consideradas cristianismo de fronteira. Muito bom. Gostei. Ah, é? Você gostou? Alguma pergunta? Não. Sobre a restauração, alguma coisa a falar? Não. Vamos falar no Acho que outro tem que ter um vídeo. vídeo só sobre isso. Vamos falar sobre um vídeo só sobre isso. Acho que o pessoal entendeu sobre a grande apostasia. Sim. Ok, então se a minha esposa disse, ficamos por aqui. Nos vemos em um outro vídeo. Vamos falar sobre o livro de Mórmon, vamos falar sobre a Bíblia, vamos falar sobre outras coisas também, a origem do mal, o conceito de dualidade, esse conceito que o cristianismo, o judaísmo e o cristianismo trouxe de monoteísmo, da onde veio isso, as influências sobre isso. É isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E Até a próxima. muito obrigado. Até a próxima.